Bom dia, meu nome é Larissa. Hoje eu vou apresentar o Clube do Livro com o tema Tronco Arterial Comum. Essa apresentação é como parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O tronco arterial comum, então, ele é caracterizado por um único vaso que emerge da base do coração através de uma válvula única, comum, e dá origem às artérias sistêmicas, pulmonares e às coronárias. Ela ocorre em aproximadamente 1 a 4% dos pacientes com cardiopatia congênita. A incidência estimada é de 9 a 11 para cada 100 mil nascimentos. Sem intervenção cirúrgica, mais ou menos 80% dessas crianças morrem no primeiro ano de vida. Na embriologia, a gente tem, então, as grandes artérias, elas se originam de uma raiz truncal comum. Dentro dessa raiz vai se formando um septo, que divide, então, a artéria pulmonar principal da aorta ascendente, aproximadamente no final da 5ª semana. Esse septo ele vai se fundindo com o septo conal, então, infundibular, e os coxins endocárdicos com o septo interventricular, fazendo o fechamento dessas comunicações. Isso vai ficar melhor explicado num vídeo que eu vou mostrar mais para frente. E são os distúrbios nesse septo truncal, então que divide essas artérias principais, que resultam em uma série de anormalidades que a gente chama de conotruncais, que incluem o trunco arteriosos, mas também incluem a tetralogia de Fallot, as duplas vias. Então, a gente tem várias alterações de cardiopatias congênitas a partir dos distúrbios desse septo truncal. Pulmonary artery. The formation of this partition is more clearly seen if the heart is turned by 45 degrees. Originally, the right and left ventricles share a common outflow channel, the truncus arteriosus, which gives rise to the aortic arches. The truncus arteriosus is presented schematically as a transparent cylinder. The bifurcation of the truncus arteriosus, illustrated here, represents two of the tem a formação, do septo conal, que divide então a aorta e o tronco pulmonar. And the sixth is the origin of the pulmonary artery. A pair of ridges which develop at the bifurcation spiral down the truncus arteriosus. Ele vai se formando na forma de espiral, a partir desse tronco arterial comum, extending down towards the ventricles. The interventricular foramen is obliterated by masses of endocardial tissue from the ventricular septum, by the endocardial cushions, and by the spiral aortic septum. The partitioning of the heart into its component chambers and corresponding arteries is now complete. Dividindo então, o tronco em aorta e pulmonar. The significance of the spiral aortic pulmonary septum is more readily appreciated in a frontal view of the heart. Que é a mesma the aortic pulmonary septum imagem, executes a spiral of 180 degrees and swings into line with the superior margin of the interventricular septum. Lembrando que essa é uma formação embriológica. This process accounts for the manner in which the aortic and pulmonary trunks are entwined in the fully developed heart. Esse desenvolvimento. Quando a gente não tem esse desenvolvimento normal, então quando a gente tem uma falha, que a gente apresenta o truncus, o paciente com cardiopatia congênita, A genética é muito importante, então, nessa alteração, porque esses pacientes com anomalias conotruncais, eles apresentam um risco aumentado de deleção ou microdeleção do cromossomo 22q11. A realização do FISH, então, para avaliação de anomalia desse cromossomo, apresenta deleção em até 35 a 40%, então, aproximadamente 1/3 dos pacientes com truncos vai ter essa anomalia. Outras anomalias cardíacas associadas ao truncus, como o arco aórtico à direita, o padrão anormal de ramificação do arco aórtico, aumentam mais ainda o risco da criança apresentar essa deleção. Então, a deleção do 22q11, também chamada de síndrome de George, ela é caracterizada por dismorfismo facial, como a gente consegue ver nessa imagem à direita. Então, um epicanthus, um hipertelorismo ocular, uns olhos com uma fenda palpebral mais baixa, o lábio superior fino. Então, uma
dismorfismo facial que lembra, né, um de George, além de hipoplasia do timo, hipoplasia da paratireoide, causando hipoparatireoidismo e, por isso, uma hipocalcemia, que é importante a gente notar para a dosagem, então, se atentar para a dosagem de cálcio nesses pacientes, além de distúrbios de aprendizagem e distúrbios psiquiátricos ao longo da vida. Na classificação do Truncos, então, a gente tem a classificação de Collett-Edwards e de Van Praat. As classificações, elas dividem o Truncos, então, no tipo 1 de Collett-Edwards, a gente tem um tronco arterial comum, dele emerge um tronco pulmonar, desse tronco ele dá origem, então, à artéria pulmonar direita e à artéria pulmonar esquerda, então, semelhante tanto na tipo 1 do Collett-Edwards quanto na A1 de Van Praat. No tipo 2, a gente tem as artérias que emergem, então, em separado desse tronco arterial comum. Então, a gente tem uma origem para a artéria pulmonar esquerda e uma origem para a artéria pulmonar direita. Na classificação de Collett-Edwards, essas artérias, elas se originam próximas e mais para a face esquerda desse tronco. Na classificação de Van Praat, tipo A2, ele não faz essa diferenciação. Então, elas emergem em separado, mas elas podem emergir tanto próximas quanto distantes, né? Então, com lateralidades diferentes. A direita na face direita, né? A artéria pulmonar direita na face direita e a pulmonar esquerda na face esquerda. A tipo 3 de Collett-Edwards, a gente tem, então, o que seria a tipo A2 de Van Praat, mas ele classifica diferente. Então, a lateralidade na Collett-Edwards, ele chama de tipo 3. Então, quando eles emergem em separado, as artérias pulmonares emergem em separado do tronco, ele chama de tipo 3. Na tipo A3 de Van Praat, a gente tem uma artéria pulmonar ou à direita ou à esquerda que emerge dentro do saco pericárdico e o outro suprimento pulmonar é feito através de colaterais. Então, a gente tem uma artéria pulmonar verdadeira, pelo menos, que emerge desse tronco arterial comum, e o outro pulmão é suprido por colaterais, pode ser o esquerdo ou o direito. O tipo 4 de Collett-Edwards, atualmente, ele não é mais considerado, então, truncos, porque a gente tinha uma aorta, um tronco arterial comum que não tinha artérias pulmonares e os pulmões eram supridos somente por colaterais sistêmico-pulmonares, né? Ou que esses ramos vinham da aorta descendente, então, hoje em dia, não é mais considerado como truncos, ele é considerado como uma atresia pulmonar com colaterais sistêmico-pulmonares. Além disso, no tipo 4A de Van Praat, a gente tem também o que Russell mostrou mais, eu vou mostrar a classificação de Russell mais para frente, mas ele fala como dominância pulmonar. Então, a gente tem um tronco arterial comum com uma aorta ascendente, como se ramificasse desse tronco arterial comum. Então, é um truncus com uma interrupção de arco aórtico. Em Van Praat, ele classifica isso como A4. Então, a classificação de Russell de 2011, ele classifica, então, em dominância pulmonar, como a gente pode ver nessa figura A, em que a gente tem a aorta quase como um ramo desse tronco arterial comum, que dá origem, então, tanto às artérias pulmonares quanto esse ramo da aorta, né, que é como se fosse uma interrupção, né, de arco aórtico, e ele se continua como um ducto arterial comum, que então dá origem à aorta descendente. E uma dominância aórtica, que é o tipo mais comum, que é esse tronco se continuar como a aorta e dar origem aos ramos pulmonares. As características anatômicas, então, do truncus, ele é, então, esse vaso arterial que surge da base do coração e dá origem tanto às artérias coronárias quanto aos ramos pulmonares e à circulação sistêmica. A origem das artérias pulmonares desse tronco, ele diferencia, então, o truncus da atresia pulmonar, como eu falei anteriormente. Então, a gente tem que ter pelo menos uma artéria pulmonar intrapericárdica. A CIV, tipicamente, nesses casos, ela é ampla e localizada entre os braços da trabécula septomarginal e tem como teto a válvula truncal. Raramente, essa CIV ela pode ser pequena ou restritiva. Então, nessa imagem de peça anatômica, a gente tem
um tronco arterial comum. Então, a gente tem aqui esse tronco que se continua como a aorta. Aqui a gente vê os orifícios, né, que vai dar origem à artéria pulmonar direita e aqui a artéria pulmonar esquerda. Essa válvula truncal, que nesse caso aqui ela é bicúspide, e a CIV, que é ampla e fica então entre os braços da trabécula septo-marginal. Então, a gente tem a trabécula septo-marginal, o braço superior e o braço inferior, que formam essa borda inferior da CIV. Nesse caso também, né, mais uma peça anatômica para a gente exemplificar. Então, a gente teria aqui como um tipo 2, né, artérias pulmonares que saem em separado, porém próximas, com a origem, então, da artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda. Aqui a gente já tem uma válvula truncal com 3 cúspides, uma CIV ampla, mas diferente do que a gente tinha na foto anterior, aqui a gente não tem uma borda muscular, né, da trabécula septomarginal. A gente tem uma borda perimembranosa, né, com a continuidade dessa válvula tricúspide com essa válvula truncal. Isso é importante principalmente no manejo cirúrgico por conta do risco de, no fechamento dessa CIV, você ter lesão do feixe de condução. Então, aqui a gente consegue observar bem, né, um tronco arterial comum que dá origem às artérias pulmonares. Aqui a gente consegue ver até o orifício da artéria coronária. Então, essa definição de troncos, né, um tronco que dá origem tanto à circulação sistêmica quanto pulmonar e a origem das coronárias. Nas características anatômicas, a gente observa também anomalias do arco aórtico, que são comuns. O mais comum é o arco aórtico à direita, então em até 36% dos pacientes. Em segundo lugar, a interrupção de arco aórtico, em até quase 20% dos pacientes isso pode ocorrer. Um arco aórtico hipoplásico com ou sem coarctação em até 3% dos pacientes. E bastante comum também a persistência do canal arterial, que é especialmente importante, né, nos pacientes que têm interrupção de arco aórtico ou hipoplasia, porque é o que garante o fluxo sanguíneo para a aorta descendente. Então, aqui a gente tem uma classificação que o Wilson classificou como dominância pulmonar ou, no caso de Van Prano, tipo A4, em que a gente tem esse tronco arterial comum, que dá origem a essa aorta, né, esse arco aórtico que é interrompido. Aqui a gente tem a origem das carótidas, então a direita e a esquerda, e esse tronco arterial comum que dá origem à artéria pulmonar direita e à artéria pulmonar esquerda, ela se continua por esse ducto arterial, aqui bastante calibroso, né, que é representado por essa seta vermelha, então tudo isso aqui é o ducto arterial, que se continua como a aorta descendente e aqui dá origem às artérias subclaves, no caso desse paciente, né, mas a origem dos ramos supraórticos ele pode variar bastante. A válvula truncal, então, geralmente ela cavalga igualmente os dois ventrículos, mas pode ter uma proporção diferente, dependendo de alguns casos, mas em geral ela cavalga igualmente. Mais frequente dessa válvula truncal é a presença de 3 folhetos, mas pode ter 2 folhetos, 4, já foi relatado até 6 folhetos. A insuficiência dessa válvula é variável, ela depende principalmente da displasia dessas cúspides, então quanto mais displásicas e espessadas as cúspides, maior o grau de insuficiência dessa válvula truncal. Raramente também pode ser encontrada a válvula estenótica. Então, a gente tem outra peça anatômica que a gente evidencia uma válvula truncal com a cúspide bastante espessada, né? Então, ela tem essas como se fossem nodulares e ela é bem espessa. Então, essas displasias aqui, a gente tem uma válvula com 4 cúspides, ela favorece, então, a insuficiência dessa válvula truncal. As artérias coronárias, ela tem origens variáveis, mas, em geral, a coronária esquerda, ela se origina da face posterior do tronco e a coronária direita origina-se da face anterior e à direita. Podem ocorrer origens únicas de ósseos de coronária e, em geral, quando isso ocorre, é a dominância da artéria coronária esquerda. Tem outras anormalidades também podem estar associadas com troncos, como a presença de CA ósseo secundo em até de 9 a 20% dos pacientes.
estenose tricúspide leve, artérias subclávias aberrantes, a veia cava superior esquerda persistente que drena para o seio coronário em até 4 a 9% dos pacientes, e como eu falei anteriormente, né, a persistência do canal arterial em quase metade dos pacientes está presente, independente aí, né, de ser uma dominância pulmonar ou não. Aqui a gente tem um desenho esquemático para a gente entender, então a gente tem um sangue pouco oxigenado, que vem para esse átrio direito, para o ventrículo direito. Aqui a gente tem um shunt, né, por conta de uma CIV, que geralmente é uma CIV grande. Esse shunt, ele vai dar origem, então, a um sangue com uma oxigenação de aproximadamente 85% para esse tronco arterial comum, mas isso pode variar, tá? Quanto maior o fluxo para essas artérias pulmonares, em geral, melhor é a saturação desses pacientes, mas em geral ela é acima de 85, e a gente vai ter então essa saturação tanto no tronco pulmonar quanto na aorta. Esses pacientes que apresentam estenose de ramos pulmonares ou estenose desse tronco pulmonar podem apresentar saturações menores, mas a gente observa aqui que esses pacientes não vão ter uma saturação normal. Então, as manifestações clínicas vão depender da presença e da dimensão dessas artérias pulmonares. Quanto mais estenóticas, ou se tiver alguma alteração dessas artérias pulmonares, em geral, menor a saturação desses pacientes. A resistência ao fluxo pulmonar também vai determinar a sintomatologia. Então, quanto maior a resistência ao fluxo pulmonar, em geral, menos fluxo vai receber. Então, não vai ser tanto hiperfluxo. E uma característica que ajuda a gente a pensar em troncos é que esses pacientes, eles apresentam cianose ou uma saturação arterial mais baixa com o fluxo sanguíneo pulmonar aumentado, em geral. Então, isso sugere diagnóstico de troncos, fazendo diferencial com outras doenças de hiperfluxo ou outras doenças causadoras de cianose. Conforme o RN vai reduzindo a resistência arterial pulmonar, em geral, os pacientes apresentam um aumento do fluxo sanguíneo para o pulmão, então um fluxo excessivo, né? Lembrando que a gente tem os ventrículos que mandam sangue tanto para o pulmão quanto para a aorta, então a gente tem o fluxo preferencial para os leitos que têm resistência vascular menor, e o pulmão tem uma resistência menor do que o sistêmico, né? Então a gente tem um fluxo pulmonar que é excessivo. Esses pacientes, em geral, apresentam uma saturação de oxigênio mais alta, então em torno de 85, 90, então tem uma cianose discreta, mas não normal, não uma saturação normal. Isso leva a uma sobrecarga de volume, principalmente das câmaras esquerdas, com insuficiência cardíaca precoce. Esses pacientes evoluem com cansaço, dificuldade às mamadas, baixo ganho de peso. Os sinais de insuficiência cardíaca são ainda mais exuberantes se você tiver insuficiência dessa válvula truncal, que faz uma sobrecarga ainda maior de volume das câmaras esquerdas. No exame físico, a gente tem um precórdio hiperdinâmico com o impulso apical geralmente deslocado lateralmente para a esquerda, uma B2 única, afinal a gente tem uma válvula truncal com um clique sistólico de abertura dessa válvula. Um sopro diastólico na borda external esquerda pode estar presente se essa válvula for insuficiente, né? Então, no caso dessa regurgitação. Um sopro sistólico ejetivo de 2 a 4 cruzes também pode estar presente e é sugestivo tanto de estenose dessa válvula truncal quanto da estenose de ramos da artéria pulmonar. E um B3 também pode estar presente nos pacientes com insuficiência cardíaca, né? Um ritmo de galope pode apresentar em vigência de insuficiência cardíaca um ritmo com a B3 presente. No raio-x de tórax, a gente tem uma área cardíaca aumentada, associado a um aumento da trama vascular pulmonar, né? Então, a gente tem um paciente com uma saturação baixa e uma trama vascular pulmonar acentuada. O arco aórtico à direita pode ser visto em até 30% dos casos nesses pacientes. O eletrocardiograma, ele tem achados bastante inespecíficos na maioria dos pacientes, podendo até ser normal. Em geral, o desvio, o QRS tem o eixo normal, mas ele pode ter um desvio mínimo para a direita. O ritmo é sinusal e os intervalos, em geral, não têm alteração. Sinais sugestivos de sobrecarga ventricular esquerda ocorrem
em pacientes com hiperfluxo pulmonar, e os pacientes que têm um fluxo normal diminuído pode se sobressair uma sobrecarga ventricular direita, porém, na maioria dos pacientes, a presença de uma sobrecarga biventricular em até 70% dos casos. 70% dos casos dos pacientes que apresentam alguma alteração, né? No ecocardiograma, a gente vai observar, então, essa CV ampla sobre essa válvula truncal. A gente consegue ver essa via de saída única, que é o tronco arterial comum, consegue avaliar os ramos pulmonares que se ramificam a partir do troncos, a presença de apenas uma válvula, então, se você tiver duas válvulas, a gente não considera como um diagnóstico de troncos, a gente pode ter outros diagnósticos diferenciais, como janela ortopulmonar, tetralogia de Fallot. A gente consegue fazer a avaliação, então, do arco aórtico, das artérias coronárias e de outras lesões associadas. Aqui, então, a gente tem um paraesternal eixo longo, que a gente apresenta uma via de saída única. A gente consegue ver aqui o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo e uma válvula única, bastante displásica, né, que recebe o fluxo por essa CIV, então, tanto do ventrículo direito quanto do ventrículo esquerdo. No apical 5 câmaras, aqui a gente consegue ver, então, essa via de saída única, que se continua como a aorta, e tem, a partir dessa válvula, uma outra bifurcação, que seria um tronco pulmonar, classificando como um tipo 1. Então, a gente tem uma via de saída única, uma única válvula, e a origem tanto da circulação sistêmica quanto da circulação pulmonar. Aqui no subcostal, a gente consegue ver também, né, essa válvula única, dando origem à aorta e aqui um tronco pulmonar, classificando também como um tipo 1, né? Então, a gente consegue ver esse fluxo único nesse tronco arterial comum. Nesse caso, a gente tem, na verdade, esse é um caso que está internado no nosso serviço, né? Inicialmente, foi pensado que era um tipo 1, mas, na verdade, essa artéria pulmonar, essa é a artéria pulmonar esquerda. Em uma varredura, a gente vou mostrar mais no outro slide, a gente consegue ver que ele dá origem tanto a um ramo que vai para a esquerda, quanto um ramo para a direita. Então, na verdade, seria um tipo 2. A gente tem uma válvula única que dá origem à artéria pulmonar esquerda e à artéria pulmonar direita. Então, aqui a gente consegue ver bem o fluxo por esse corte aparece, né? Se é um tronco arterial, um tronco pulmonar, que seria um tipo 1, mas, na verdade, a gente consegue ver aqui nesse slide, é o mesmo paciente. A gente tem a válvula única e dá origem também a um fluxo que vai para a direita, então seria um tipo 2, né? A gente tem um fluxo que sai aqui e um fluxo à esquerda e um fluxo à direita. No paraesternal eixo curto, a gente consegue fazer a avaliação dessa válvula truncal, né? Então, aqui a gente tem uma válvula única, nesse caso com 4 cúspides. O cateterismo e a ressonância magnética cardíaca, em geral, não são necessários no pré-operatório de crianças pequenas, mas nesses dois casos são pacientes adultos que ficaram sem diagnóstico, então aí é necessário para melhor avaliação e estudo do caso. Aqui à esquerda a gente tem um cateterismo, então a gente observa esse tronco arterial comum que dá origem a um tronco pulmonar, uma válvula competente, a gente vê sem insuficiência, que dá origem a um tronco pulmonar, que dá origem à pulmonar esquerda e à pulmonar direita, né? Aqui uma outra visão para a gente... É um tronco comum que dá origem, então, a todas as circulações. E a ressonância magnética cardíaca, geralmente, também para estudo, né? A gente observa a aorta, a artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita, as duas saem bem próximas nessa face esquerda, mas a artéria pulmonar direita corre para o lado direito e a artéria pulmonar esquerda aqui para o lado esquerdo. Na história natural, a maioria desses pacientes apresenta sinais de insuficiência cardíaca nas primeiras 2 semanas de vida. Cerca de 85% das crianças que não recebem tratamento morrem com 1 ano de vida. Gradualmente, os pacientes que não são operados, eles podem apresentar uma melhora clínica discreta, então, nesse cansaço, a partir do desenvolvimento de uma doença pulmonar obstrutiva, então uma hipertensão pulmonar pode levar a uma melhora
nessa sintomatologia por redução do fluxo pulmonar. Isso pode ocorrer a partir de 3 a 4 meses de vida. A insuficiência da válvula truncal ela tende a piorar com o tempo, então isso compromete mais ainda a sobrecarga do ventrículo esquerdo. O manejo clínico é mais um manejo pré-operatório, né? Então é necessária a estabilização desses pacientes antes da cirurgia, no caso do paciente já ter alterações de insuficiência cardíaca, às vezes é necessário o uso de agentes inotrópicos, a presença de diuréticos para diminuir essa sobrecarga de volume. Nos pacientes que têm coarctação de aorta crítica ou interrupção de arco aórtico, muitas vezes é necessário o uso do Prostin ou do alprostadil, né, da prostaglandina, para manter a patência do ducto arterial. Alguns pacientes com insuficiência cardíaca importante podem necessitar de inibidores da enzima conversora de angiotensina, né, então dos IECAs, além de corrigir a acidose metabólica, hipoglicemia e anemia. No manejo cirúrgico, então, é indicado o mais precoce possível. Nos primeiros meses, a mortalidade nos primeiros meses de vida é muito alta, como a gente viu anteriormente, então, quanto mais precoce, melhor a evolução desses pacientes. O tratamento cirúrgico, ele consiste no fechamento dessa CIV, na divisão das artérias pulmonares, na separação das artérias pulmonares desse tronco comum e do restabelecimento, então, dessas artérias pulmonares com o ventrículo direito. Aqui a gente tem exemplificado, né, uma correção com conduto extracardíaco. Então, a gente tem no tipo 1 um tronco que facilita a correção. Então, a gente secciona esse tronco e é colocado um conduto desse tronco pulmonar, que dá origem aos ramos pulmonares até o ventrículo direito. Isso pode ser um conduto, um enxerto. No tipo 2, a gente já tem uma necessidade de tirar esse segmento de origem dessas artérias pulmonares, então a gente precisa fazer a reconstrução também desse arco, além do conduto, faz a reconstrução desse tronco arterial comum, que vai virar o tronco sistêmico, que se continua como a aorta, e esses ramos pulmonares, eles são colocados, então, nesse conduto do ventrículo direito para a circulação pulmonar. Pode ser também realizada uma correção sem o conduto extracardíaco, que foi a técnica do barbeiro macial, em que a gente faz a secção desse tronco, o fechamento da CIV, e é colocado um PET do ventrículo direito para esse tronco arterial, né, que dá origem, então, se separa o tronco arterial comum, fecha a CIV e coloca um PET, geralmente de pericárdio bovino, desse tronco pulmonar para o ventrículo direito. Pode ser colocado, então, com uma válvula, né, essa placa de pericárdio bovino, até com uma válvula monocúspide. As principais complicações são insuficiência progressiva dessa válvula truncal, que pode ser necessária uma reparação ou substituição, lembrando que a válvula truncal, ela fica nessa reconstrução para a circulação sistêmica, né? A calcificação da válvula do conduto também pode acontecer em até 1 a 5 anos, na maioria dos casos, e pode requerer operação ou outros procedimentos hemodinâmicos. Além disso, podem surgir arritmias ventriculares por conta da ventriculotomia direita. O segmento pós-operatório acontece, recomendado a cada 4 a 12 meses, para a detecção dessas complicações de pós-operatório. O ecocardiograma, ele é bastante útil para avaliar essa conexão cirúrgica entre o ventrículo direito e as artérias pulmonares, o tamanho e a função dos ventrículos, tanto o direito quanto o esquerdo, a presença de shunts residuais, ventriculares ou atriais, e a presença de estenose ou regurgitação da válvula truncal. Pode ser necessário também nesse segmento a realização, então, da ressonância ou da tomografia. Eles quantificam melhor as funções ventriculares, principalmente a ressonância e a tomografia, a anatomia das artérias pulmonares e do calibre desse conduto que foi utilizado para correção. Teste de esforço cardiopulmonar pode ser feito para avaliar a tolerância desses pacientes ao exercício e determinar nessa sintomatologia dos pacientes nesse segmento pós-operatório, eles são cardíacos ou não, e a profilaxia para endocardite também deve ser realizada conforme recomendado.
Essas foram as referências que eu utilizei. Obrigada.